A verdadeira resistência começa quando as pessoas enfrentam a dor e querem fazer algo para mudá-la. E é essa dor que marca tanto a vida cotidiana. A dor como catalisadora da mudança, como motor para a transformação. Essa fala é da teórica feminista Bell Hooks, intelectual negra norte-americana. How do we, as people from oppressed and exploited groups, find our way to joy, find our way to emotional well-being, to healing? O que ela diz fala muito sobre a força política das pessoas negras, das mulheres e de outros grupos oprimidos. É uma espécie de dor coletiva que pode ser canalizada em uma energia revolucionária. É sobre isso o episódio de hoje. This particular conversation has to do with moving from pain to power. Eu sou Manuela Dávila e esse é o Ela Pode, um podcast do Instituto Se Fosse Você, produzido pela Zarabatana Studios. Aqui, eu entrevisto mulheres pioneiras e inovadoras que ocuparam e ocupam espaços de poder para entender não só porque elas querem mudar a política, mas também como a política mudou cada uma delas. Quando eu penso nas minhas convidadas de hoje, eu penso na transformação da dor em força. Eu penso em resiliência, em coragem e na força que essas mulheres têm diante das forças mais reacionárias e violentas. Ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Imagina, honra minha. Sempre um prazer imenso estar com vocês. Deputada Federal Thalíria Petroni, bem-vinda. Obrigada também por ter vindo aqui conversar comigo. Muito feliz de estar com vocês duas aqui. Nós três temos muitas coisas em comum. Tanto nas potências, somos mulheres, mães, políticas, democratas, progressistas. Vocês duas são mulheres negras. E também nos encontramos na resistência, porque as três já fomos alvo de muitas campanhas difamatórias, de mentiras escabrosas e de muitas ameaças, inclusive algumas ameaças de morte. Hoje eu quero falar com vocês sobre esses dois lados, resistência e revolução. Mas eu quero começar falando sobre resistir à violência. O assassinato da Marielle, em 2018, foi um trauma político e coletivo. Mas vocês duas, uma como irmã e a outra como amiga da Marielle, foram afetadas por esse crime no campo político, mas principalmente no campo pessoal. Eu já via a Aniele falar que precisou viver o luto familiar publicamente e que teve que transformar esse luto em luta. Luta pela memória da Mari e das causas que são de vocês e também dela. Mas também luta contra essas constantes ameaças que a gente sofre. Como lidar com o medo e o instinto de autopreservação numa luta política tão marcadamente dolorida como a de vocês? Anne. Manu, a pergunta de 1 milhão, né? Acho que com muitas formas, de muitas maneiras, né? Eu me lembro que logo assim que a Mari foi assassinada, eu tento meu mestrado e eu me encontro muito nas leituras e na escrita. Então a escrevivência, ela vira parte de mim e faz com que muitas vezes, quando eu não entendia o tamanho da raiva que eu estava sentindo, eu conseguia transferir isso, transformar aquela raiva, na verdade, em escrita. E é daí que vem o Minha Irmã e Eu, daí que vem o Cartas para Marielle, daí que vem o HQ Marielle Franco. Então, eu diria que a primeira coisa foi muito a escrita para mim. A escrita, claro, a minha família, eu não tô falando assim, tipo, do tão óbvio, né? Porque para além da família, para além do esporte, das minhas filhas, para além, né, de tá fazendo coisas e tá com pessoas que eu sempre respeitei e amei, eu fui me encontrando numa área que eu nunca me imaginei, que era na escrita, que era na própria intelectualidade, porque a gente não se enxergava assim, na verdade, né, um pouco daquela coisa do que a Lélia Gonzalez fala, né, o lixo agora vai falar, porque quando a gente vai crescendo na favela ou em espaços que nos são negados, a gente muitas das vezes é considerada pela nossa formação social, de gênero, de classe, enfim, como sermos lixos, né, e é isso que a Lélia traz. E essa chave só vira pra mim quando eu perco a minha irmã. Então, que vai desde terminar o mestrado e emendar no doutorado, né, no qual eu defendo esse ano de 2025, agora, tipo, 7 anos depois, mas, ao mesmo tempo, também de não me deixar afundar num lugar que eu falava assim, cara,
mataram a Mari, mas tentaram também matar a reputação, a memória da Mari, e eu não posso deixar. Então, daí que vem a vontade de escrever, daí que vem a vontade de estudar, daí que vem a vontade de estar com muitas mulheres, né? E aí eu encerro a minha resposta aqui, lembrando que em 2018, poucos meses depois de perder a Mari, eu vou pra Crioula, eu entro naquela ONG ali, junto com Lúcia, com Jurema, com Flávio Oliveira, com Marcele Decoté, com Fátima Lima, com um monte de mulher negra carioca, e falo assim, eu quero desistir da vida. E um chororô, uma reunião de muito choro, de muitos abraços. E elas falam assim, não, a gente não vai deixar, não vai permitir, a gente vai dizer por onde que a gente começa. Então foi dali que eu acho que o meu luto, na verdade, começa a virar uma luta e ganhar força a partir desses momentos, assim. Então eu dividiria nesses 3 aspectos. Com as mulheres, com a minha família, mas também com ações e situações que eu emergia para conseguir sobreviver. E tu, Tatá, tem essa questão das outras mulheres pretas, de honrar a memória, o legado, as lutas da Marielle, mas tem também a maneira como isso se conecta com as próprias ameaças que tu passa a sofrer estando na linha de frente das lutas que eram dela, né? Então, é uma conexão muito dolorida, não é? Ouvir a Aniele relatando o encontro com Jurema, com Lúcia, com essas mulheres negras tão potentes, me remete à solidão que eu senti depois da execução de Marielle. A política já é um lugar muito duro para nós, um lugar onde nós somos ainda a minoria, apesar de ser maioria do povo. E Marielle era a minha irmãzinha da política ali, sabe, Anne? Né? A gente acompanhou muito isso de perto, assim. Total. Ela nunca me deixava para trás. Quando você pensa o que é o papel de uma vereadora na capital, com mais visibilidade. Eu lá em Niterói, já com uma série de ameaças nas redes. E Marielle era a pessoa que segurava a minha mão, segurava a mão dela. A gente brincava que era a Thalíria do Rio e a Marielle de Niterói. E a gente ia. A gente ia até nos momentos mais difíceis, em que a gente precisou discutir quais seriam os espaços que a gente ia ocupar, né? Que eram poucos, inclusive, na vida partidária para mulheres negras. Colocavam a gente em lugares de disputa e a gente se abraçava e passava junto. A minha cena da minha relação com a Mari, de passar junta numa parede de chapisco, a gente se abraça e vai, sabe? E aí matam Marielle. Matam a pessoa que eu ligava quando a coisa apertava na Câmara. Matam a única pessoa com quem eu conseguia trocar plenamente o que é ser mulher nesse espaço tão duro. E aí, faz o quê, né? O que você faz quando tiram a vida de uma parceira de vida, assim, de política, né? Você luta. Você luta. Eu lembro que minha última mensagem com ela foi assim... Ô, Negona, eu não vou conseguir reunir com você porque eu tô com uma reunião aqui com as famílias tal, de um território, ela cita lá. E eu falo, beleza, a gente tem uma reunião até amanhã. E o amanhã não chega. E essa sensação de um amanhã que não chegou ficou por muito tempo na minha cabeça, sabe? Manu, Anne, todo mundo que está nos ouvindo. Mas a urgência, a necessidade de ir em frente, também pela memória dela, por tudo aquilo que a gente compartilhou juntas enquanto éramos vereadora, eu de Niterói lá do Rio, acho que isso fez com que eu decidisse topar a missão de ocupar o Congresso Nacional. E aí as ameaças que já existiam antes da execução da Mari, elas se multiplicaram e elas ganharam uma outra dimensão. Eu acho que a execução da Mari, ela escracha o que é a dificuldade de ser mulher na política, o que é a dureza de ser mulher negra na política, porque ela foi a vítima do que é o ápice das violências que nós vivenciamos no cotidiano, né? De filho não poder de uniforme para a escola, de ser silenciada, de desligarem o nosso microfone, de ameaçar de morte os filhos. O corpo da Mari foi morto. E aí isso nos alertou. Olha, eles matam. Então a gente convive, eu acho, com a dor. É um luto constante, né? Um luto. A gente vai vivendo o luto no cotidiano ao mesmo tempo. Uma urgência de multiplicar o número de mulheres, em especial mulheres negras nos espaços de poder, e apresentar também, em nome de Marielle, uma agenda que só nós mulheres negras podemos impor para o Brasil. Eles falharam na agenda deles, os homens, em especial os homens brancos e ricos, donos de terra, e a gente é quem pode apresentar uma agenda para o Brasil
E para isso a gente tem que estar viva e cada vez sermos em maior número nos espaços de poder. É por ela também, né? Pela irmã de Aniele, pela mãe de Goiara, pela esposa de Mônica, pela filha de seu Toninho e Dona Marinette. Uma antropóloga gaúcha diz que é impossível a gente dissociar o bolsonarismo e a extrema-direita dessa masculinidade violenta, né? Algumas chamam de política da testosterona. Nós que somos mulheres, mulheres de esquerda, vocês que são mulheres negras, nós questionamos o que esse grupo político fala e faz. Thalíria, tu foi eleita a primeira vez em 2016, logo depois que a Dilma foi tirada do governo, a partir de um processo que foi descaradamente misógino. Tu imaginava que seria tão violento como é a vida de uma mulher na política? Eu não tinha a menor ideia. Eu acho que nenhuma mulher que se dispõe a entrar na política, a disponibilizar seu corpo e sua vida para a política, imagina que seja tão duro, né? E depois que eu me tornei mãe, vocês duas também são mães, nossa ministra Aniele, Manu, isso ficou ainda mais evidente. O quanto o meu corpo em risco na política é também o corpo dos meus filhos em risco. E aí é óbvio que é difícil entrar para a política, porque as barreiras para quem é mulher, a sobrecarga do cuidado, as barreiras financeiras, as barreiras de uma política entendida como um lugar de homem, é muito difícil entrar. Mas também é difícil permanecer. Porque os homens transitam muito livremente por todos os espaços. Eles conseguem... É quase natural a ocupação dos homens na política, né? Assim, mas para nós é muito duro. São muitos níveis de violência. E nenhuma mulher que topa ocupar a política imagina o que significa isso. Mas olha, eu acho que o mais importante é que cada vez mais somos mais de nós. Eu acho que a responsabilidade de nós mulheres que chegamos no espaço de poder, né, com o tamanho que muitas de nós temos, assim, é criar condições, exigir que existam condições para outras mulheres ocuparem esse espaço com segurança. Porque, como eu disse, eu quero repetir uma coisa. O projeto masculino, branco, de uma velha política, ele falhou. As grandes guerras, as grandes ditaduras, os projetos de desigualdade entre os países, entre as nações, dentro do nosso próprio país, eles foram produzidos por homens. Eles não foram produzidos por mulheres. Então, de fato, é hora da alternância de poder. Mas também eu acho que nós estamos entre aquelas, não só a nossa geração, sabe? Mas as nossas mãos, a nossa voz, o nosso fazer, ele realmente ele é o que vai, nosso fazer conjunto, sabe? Produzir um projeto de Brasil que vai melhorar a vida das mulheres, e melhorando a vida das mulheres, vai melhorar a vida de todo mundo. Eu estou muito convicta de que esse é o momento de a gente apresentar uma agenda para o Brasil. Uma agenda que o Brasil precisa. Que até aqui ela foi insuficiente para as mães que pegam ônibus, para a caixa de supermercado, para a trabalhadora doméstica, para a esposa do porteiro, sabe? Para as mulheres que estão na favela. Quem pode apresentar essa agenda somos nós. A gente pode falar sobre essa agenda daqui a pouco. Mas então sair um pouco desse lugar também que querem nos colocar o tempo todo, o lugar das vítimas, porque somos mesmo, tá? Não é? Nós não nos vitimizamos, nós somos vítimas de um sistema que nos violenta. Mas nós vamos seguir ocupando esses espaços e apresentando pelas nossas vozes, pelas nossas mãos, pelos nossos corpos, um projeto para esse país. Aniele, a Thalíria diz que nenhuma mulher que entra na política tem a exata dimensão do que pode ser a violência que uma mulher, sobretudo uma mulher preta, pode viver na política. Tu, ao contrário, foi dragada para dentro da política já com a consciência plena de que a luta por esse projeto que a Thalíria defende, que a Marielle defendia, ela é atravessada pela violência. Por que tu aceitou esse desafio mesmo assim?
Por vários motivos. Eu posso começar enumerando alguns, assim. Mas eu cresci e criei vendo a Mari falar do sonho que a gente tinha de voltar pra Maré e mudar aquele lugar. Claro, eu era professora desde meus 17 anos, com muito orgulho. E achava que, como eu já estava dando aula na Maré há muitos anos, eu falei, tô fazendo meu papel, agora vem você. E aí a Mari, quando a Mari foi eleita e a gente fazia campanha na Maré vários finais de semana, diante da agenda lotada daquilo ali, a gente ia entendendo o tamanho do desafio. Mas esse é um lado. Acho que um outro ponto é que, assim, você quando nasce mulher negra da favela, você aprende a resistir e a persistir, independente do espaço que você esteja. E toda vez que eu me lembro por que eu aceitei o desafio, passa por eu estar naquele local, quando a Mari é assassinada, que eu ainda chego e vejo a mão dela pendurada pro lado de fora. E as pessoas zombando dela, inclusive policiais que estavam ali presentes, zombando do fato de ser a minha irmã. E também, no dia seguinte, estar no IML e as pessoas também continuarem zombando. E aquilo foi crescendo dentro de mim com uma frase, claro que eu não associava. Tanto que eu não associava, eu não me imaginava nesse lugar, que assim, teve convite para eu me candidatar em 2018, eu não fui. 2020 eu não fui. 2022 eu não fui. Quando o presidente faz o convite para ser ministra, eu demorei alguns dias para entender o tamanho da dimensão que era aceitar também essa missão. Mas eu vou voltar um pouco, Manu e Tatá, para dizer por que eu não fui. Porque assim, para além da minha solidão de parceria, eu diria ali, eu acreditava que eu tinha a minha liderança. E isso era o que mais me martelava, porque é isso, eu estava saindo do ensino médio, né? E aí vou para os Estados Unidos, fazendo campanha na rua, indo com a Marielle para todas aquelas campanhas que tiveram ali entre 2001 e 2013, 2014, 15, quando chega a 16, a gente fazendo campanha com a Mariá no colo, com a minha mãe, enfim, com pouco dinheiro, se virando nos 30, acho que Thalíria pode falar disso tanto quanto eu. E, de repente, quando eu olho e falo, cara, eu tô tranquila agora, porque a gente tem a nossa representatividade, a nossa representação ali, e do nada não tinha mais. E a gente tinha alguns códigos entre eu e a Mari que, quando alguém estava passando por algum problema pessoal muito grande, a gente lembrava uma a outra de algo que a gente já tinha superado. Então, em 2016, a Mariá nasceu em janeiro de 2016, eu estava me separando de um relacionamento super tóxico, abusivo, enfim, de muitos problemas. E quase sempre ela mandava, assim, uma foto e falava pra gente nunca esquecer da nossa força. E na noite antes dela ser assassinada, ela me manda essa foto. E foi uma das primeiras postagens que eu fiz, assim, que eu ainda demorei um pouco falando, pra você nunca esquecer da nossa força. Juntamente com uma outra frase que, quando eu fui morar fora, que ela falava: a gente tá te preparando pra alguma coisa que eu não sei. Só que na minha cabeça, se preparar pra alguma coisa, claro que eu nem tô falando que é isso, mas era assim, era da vida. Então a Mari vendeu sacolé, vendeu jeans, vendeu sapato pra que eu fosse jogar vôlei fora nos Estados Unidos, junto com a minha mãe. E toda vez que eu entrava no avião, ela falava isso. Eu tô falando tudo isso porque, assim, eu não seria eu se eu não aceitasse. E eu não tô falando que eu tô querendo tomar o lugar, ou nada disso, não é isso. Mas não seria eu se eu não aceitasse o desafio de honrar alguém que me criou. Alguém que me legitimava de várias maneiras. Alguém que me ensinava a ser a pessoa melhor que eu sou. Porque é até difícil falar isso sem se emocionar. Porque muitas vezes, quando a minha mãe não tava, era ela que me levava. Então a Marielle, com 11 anos, me levava pra natação, me levava pro vôlei, me levava pra escola, participava das reuniões de escola. Então a minha mãe e meu pai sempre trabalharam fora durante muito tempo. E quando eu perdi ela, veio um mix de frases e de situações na minha cabeça. Quando eu casei, a Mari que estava do meu lado pra me arrumar. Quando eu fui parir a minha filha, quem segurou a Mariá, perdão, que é a minha primeira filha, foi a Marielle. Então assim, não tinha como eu ver todas as atrocidades que estavam acontecendo naquele momento de fala, de fake news, e eu não pensar em aceitar um desafio como esse para honrar, mas também por saber que, legitimamente falando, eu estava pronta, tinha capacidade para tal coisa. Ainda era um mundo muito distante para mim, acho que eu converso também sobre isso com a Thalíria muitas vezes, do porquê que eu não aceitei aqueles desafios naquele momento, né? Agora o futuro a Deus pertence, a gente tá aí prestes à beira de 2026, a gente não sabe para onde vai e por onde vai, mas ter aceitado esse lugar e essa missão também, Manu, me deu uma força para dizer assim: vocês que zombaram, tripudiaram, fizeram fake news e tentaram apagar a memória da minha irmã,
Não deu certo. Por mais que vocês tentassem calar a Marielle, por mais que vocês tentassem fazer com que todo o trabalho da Mari, toda a representatividade, que eu não consigo falar no passado ainda, fosse por água abaixo, não foi, porque a gente ainda tá aqui. E não só a Aniele sozinha, a Aniele que vem com a multidão. Hoje mesmo, desculpa estar falando nisso de novo, assim, mas para encerrar, Carol, prometo. Hoje mesmo, escrevendo para minha tese, eu falei, né? Essa tese, ela fala de mulheres na política contra o discurso de ódio, mas fala também de mulheres que não estão na política, mas que também se sentem representadas por nós. E por nós três que estamos aqui também. Então é sobre isso. Tá nesse lugar, representando a Marielle, olhando para as minhas filhas, para minha sobrinha e para quem virá também, é para dizer assim, se segurem seus machistas, porque a gente também vai começar por aqui, por tudo que vocês fizeram. Mas também, principalmente, por terem matado a minha irmã e por terem deslegitimado a nossa luta. É por isso que a gente resiste. Então, por isso. Posso quebrar o protocolo, Manu, e falar? Pode. Eu ia apresentar a Carol Pires, nossa produtora, mencionada pela ministra Aniele Franco. Ô, Carol, posso, Carol, quebrar o protocolo sem... Então, é uma história bem rápida, porque a Aniele fala da coisa de ser multidão. E eu, na minha primeira campanha para deputada, depois do horror da execução da Mari, eu tive 107 mil votos. Todo mundo dizia, não, é doida, pra quê? Ir pra federal. E agora foram quase 200 mil. Ao mesmo tempo, quando você chega na política, é muita solidão, né? E aí uma eleitora, ainda no primeiro mandato, falou pra mim assim, Thalíria, quando você se sentir sozinha lá, pensa que tem 107 mil, blá, 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 que eu não lembro os números dela, ela sabia exatamente, atrás de você. E eu juro... Eu fico até arrepiada, eu juro mesmo, assim, toda vez que tá difícil, você vai se encolhendo, né? Porque o sistema tenta te encolher. Eu lembro que tem quase 200 mil pessoas, sabe? É quase como nós somos de multidão quando a gente entra nesse lugar, sabe? A gente é multidão, apesar de ainda sermos minoria. Desculpa quebrar o protocolo. Precisava compartilhar essa história. Não, imagina, o bom é que... Me ajuda a sobreviver na política. E quando nos confundem na rua. Oi, deputada, parabéns pelo seu trabalho. A Aniele trouxe essa ideia, né, essa coisa de zombar. E a gente aqui no Instituto Se Fosse Você começou o nosso trabalho justamente combatendo desinformação e ódio, né? Sabendo que desinformação e ódio são sempre muito associados, porque o que legitima a desinformação é o ódio. A gente viveu isso muito com a Marielle, porque o corpo da Mari foi profanado muitas vezes, né? Além da morte carnal, esse esforço permanente para a destruição do que ela representa politicamente, simbolicamente. Eu tô fora do Congresso há alguns anos, mas eu fico embasbacada quando eu vejo essa bancada de tiktokers, né? Que fica ali lacrando. E alguns fatos me chamaram muita atenção. A gente teve um ato em homenagem à Marielle, invadido pela direita, né, que queria protestar, queria que aquele espaço fosse garantido para protestar contra a violência animal. E teve uma sessão em homenagem aos 131 anos da Lei Áurea, que o plenário da Câmara ficou dividido entre militantes do movimento negro e monarquistas do outro lado. Parece um pouco ridículo quando a gente fala, quando a gente descreve, quando a gente lê, mas a gente vive um tempo também em que o ridículo político, como diria Marta Tiburi, o ridículo passou a fazer parte da política. Ao mesmo tempo, a gente vive situações de desinformação, de ameaças, ou seja, tudo junto. É o ridículo e as nossas ameaças acontecendo ao mesmo tempo. O que a gente deve fazer nessas situações? Muitas pessoas dizem que nós não devemos enfrentar a extrema-direita porque ela se apresenta ridícula desse jeito, né? Vamos chamar, né? Alguém que se apresenta como monarquista numa sessão da Câmara, né? Quais são os caminhos para enfrentar o ridículo político ao mesmo tempo em que nós garantimos a nossa existência humana, né? A nossa existência política? Não, exato, porque assim, as pessoas às vezes atacam falando, porque você não pode. Não, a gente pode, a gente tem que enfrentar também. Isso aqui, ó, a Juliana que tá aqui, que é tipo a Carol pra você, que é uma pessoa que eu amo, que fala assim, você não tem que responder, você não tem que... Mas
Eu também acho que em determinados momentos tem que colocar a pessoa no lugar dela. Assim, é isso, gente. Desculpa, eu sou atleta desde meus 8 anos de idade. Eu não gosto de perder nem no Paro Ímpar, mas assim, eu aprendo com a derrota e ouvir fake news, desinformação, ser xingada e ser atacada, muitas vezes, é claro que, a depender dos espaços, do local, de com quem eu esteja, tá, ouvido de mercador e pá. Só que essa galera tem crescido em cima disso. Então, quando a gente consegue comprovar com fatos, comprovar que, claro, não tô dizendo aqui que tem que ser violento, que tem que xingar, não. Mas colocar e dar luz àquilo que precisa ser dado. Então, um exemplo. Muitas vezes, teve uma vez, quer dizer, que eu estava voltando de uma viagem, era inclusive o feriado da Páscoa, vai fazer 1 ano já isso, com as minhas filhas, entrei com minhas filhas, meu marido e minha mãe e meu pai no avião. Uma senhora, com um terço na mão, olhou e falou: tomara que não sente do meu lado, essa anticristã. Assim, aí a gente responde, né, com muita educação. Eu falei: minha senhora, boa Páscoa pra senhora também. Eu já fui à missa hoje, domingo de Páscoa, te desejo tudo de bom. Aí você vai respondendo e quebrando também. Muitas das vezes, em locais assim que você nem imagina, a pessoa tá na igreja, como a gente vai à missa todo domingo aqui, a pessoa evita me dar a paz de Cristo e pula a minha mão. Aí você fala: tá bom, também não queria tua paz mesmo. Mas assim, tem lugares e lugares, obviamente, tem. Mas eu fico um pouco cansada da gente o tempo inteiro ser atacada e não responder. Claro que tem que saber como responder, claro que tem que saber onde responder. Quando você traz a Márcia, né, nessa questão do ridículo, a gente estava no 14 de março ano passado, no Rio de Janeiro, e um projeto de candidato a vereador do MBL do Rio de Janeiro resolveu me atacar à frente da estátua da Marielle. Depois ele me segue pra dentro do restaurante também, onde nós estávamos almoçando. E ele ficou e gritando, me provocando e provocando. Aí eu falei: cara, eu não vou ficar calado o tempo inteiro. Aí eu voltei até ele e falei assim: fulano, você é tão pequenininho que eu não tô conseguindo te ouvir. Fala um pouquinho mais alto, eu não te enxergo. Porque daqui de cima, ó, não consigo te enxergar. Assim, tem coisas e coisas que dá pra gente deixar passar, Manu e Tatá. Mas assim, realmente tem situações que eu, Aniele, tô um pouco cansada. Como mulher preta de favela, como mãe de 2 meninas, como ministra que estou, porque isso também vai passar. Eu sempre digo que esse cargo, ele não me define, mas quem eu sou, os meus valores, a minha criação, que sim, isso me define. Eu não admito que, com tudo que a gente tem passado, tanto eu, quanto você, quanto Kalira, quanto tantas mulheres nesse país, que não nos respeitem. Então, quando tiver, sim, desrespeito contra a minha irmã, quando tiver, sim, fake news, desrespeito contra mim, contra minha mãe, contra qualquer pessoa que eu defenda, eu respondo. E é assim que eu tenho sobrevivido nesse lugar. Eu não aceito, também não tolero, aqui citando Erika Hilton, não tolero. E não, eu tô um pouco cansada disso. Esses caras têm que ser colocados no lugar deles. Talíria, a Anne fala desse enfrentamento, né? Todas nós vivemos essas situações na rua, a gente vive isso acompanhadas muitas vezes das nossas crianças, e eu sempre fico me perguntando como que a gente conecta isso, né? Nós somos as 3 mães de meninas, né? Como que a gente sabe que uma das razões pelas quais a violência é maior contra nós e não contra homens de esquerda, homens progressistas, é pelo fato de nós sermos mulheres de esquerda, assim como são mulheres e serão mulheres as nossas crianças. Como que em que lugar a gente coloca esse enfrentamento, né, imaginando um outro mundo para as nossas meninas crescerem? Manu, me permita juntar a questão anterior com essa, porque tem tudo a ver, né? É o ridículo, de fato, tomando conta, e ao mesmo tempo uma necessidade de outro mundo no meio de fake news, de desinformação. E é verdade que o ridículo tomou conta da política. Eu tenho dito que a política saiu da política, né? Porque a política é um lugar da pluralidade, da diversidade, e tá cada vez mais interditado, né? Você ter um diálogo fraterno, mesmo que seja intenso, mas respeitoso na política. O problema é que o ridículo, apesar de ridículo, ganhou a presidência da República. O ridículo, apesar de ridículo, matou Marielle Franco. O ridículo, apesar de ridículo, ele fez com que demorasse a chegar a vacina para o povo e foi responsável por mais de 700 mil mortes na maior crise sanitária que o Brasil viveu. O ridículo faz com que eu tenha que andar para exercer o meu papel de deputada federal eleita com quase 200 mil votos, de escolta, 24 horas, que eu tenho preocupações com se meus filhos vão estar de uniforme ou não indo para a escola. Então, e subestimar também o ridículo
É um problema também, eu acho que inclusive da esquerda, foi um problema da esquerda e segue sendo às vezes, né? A gente precisa, nesse sentido, denunciar que o ridículo é ridículo, mas enfrentar o ridículo. A principal, ou seja, nós não só podemos, como devemos enfrentar o ridículo, que é enfrentar a extrema-direita. Essa é a principal tarefa da esquerda brasileira, é a principal tarefa da nossa geração. E ela vai ser conduzida por nós mulheres, eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida. E é pelas nossas mãos. E aí eu junto com o segundo questionamento, a segunda questão que Manu traz. E isso é determinante para o futuro de Moana, para o futuro de Mariá, de Eloá, de Calu, de Laura. A gente vencer o ridículo. A gente venceu o ridículo que ganha espaço no poder em muitos países. A gente já viveu isso ao longo da história. E vencer aqui, né? E ao mesmo tempo, então, para terminar, a gente tem aqui a tarefa de vencer o ridículo, que é derrotar a extrema-direita. Isso se faz com uma comunicação mais assertiva, sabe? Com uma capacidade maior de conectar os nossos sonhos com o povo, concretamente. Isso se faz, eu repito, com uma agenda. Uma agenda, e aí tem a ver com desinformação, que tem a ver com regulamentação das plataformas, mas não só. Tem a ver com soberania nacional, com uma autonomia do Brasil em termos de comunicação, satélites próprios, sabe? A gente ter um canal próprio de comunicação. Isso tem a ver com soberania nacional, com uma agenda climática que enfrente o fim do mundo que está chegando, que vai impactar os nossos filhos, com uma agenda de caminhar para a justiça tributária num Brasil tão desigual. Então, assim, a gente precisa fazer isso, denunciar o ridículo, enfrentar a extrema-direita, e a gente faz isso fazendo essa grande frente, mas apresentando uma agenda, e é por nossas mãos, mulheres, e com todo respeito, mulheres da esquerda brasileira, que essa agenda vai garantir futuro para o Brasil. Não tem futuro com ridículos no poder, com a extrema-direita no poder. Eu falei que a gente ia falar de resistência e de revolução. E eu olho para vocês duas, né? Revolução desde essa perspectiva da força que vocês trazem, dessa agenda que a Thalíria insiste em colocar, né? Como nós passamos por isso, mas nós temos uma agenda para transformar o Brasil, uma agenda que a Aniele tem responsabilidade de construir à frente de um ministério. Mas vocês duas têm outra coisa em comum. Além da dor, além das ameaças, vocês duas são professoras, tem a vivência da sala de aula, e as duas vêm de comunidades periféricas da sua cidade, né? Eu fico olhando para vocês e pensando o quanto dessa convicção e dessa resiliência vem dessa vivência da sala de aula, né? É a sala de aula um lugar de ocupação e de resistência, né? Esse espaço, essa convivência com os mais jovens ajuda, contribui na ideia, na produção, na constituição de vocês como mulheres mais resilientes, né? Como mulheres que conseguem perceber a violência desde a reafirmação da necessidade de luta? Eu falei total, mas eu acho que tem mais uma coisa em comum. Para além de cria de favela, professora, jogadora de vôlei também. Talvez eu tenha jogado um pouco mais do que a Tatá, porque parou ainda um pouco mais cedo. E eu jogo até que hoje. Dupla, eu diria hein? Não é? Eu falei para ela que a gente tem que fazer um torneiozinho Agora eu tô aqui. lutando boxe, hein? Aí pode lutar comigo. Mas eu acho que sim, Manu, porque pra mim acho que tudo isso faz esse combo, né, do que a gente consegue fazer, pensar, sobreviver. Mas também eu diria que o esporte foi um grande diferencial pra mim. Eu uso o esporte pra tudo aqui que você imaginar. Semana passada, na sexta-feira, a gente saiu daqui já muito tarde. Aí chegou alguém pra mim e falou assim: é porque eu não quero mais tentar, nananã. Tá muito difícil. Eu falei: cara, se você não tentar mais uma vez, aí que a gente não vai conseguir mudar mesmo, assim. Tipo, fluxo de trabalho e tal. E eu pensando nisso no próprio esporte, assim. Eu falo isso pras minhas filhas. Pego isso com a minha mãe, com o meu pai. E fico muito pensativa também nesse mundo, nesse futuro que a gente quer deixar. Porque quando a Mari me defendia de racismo ou de assédio nos meus jogos, né? Tem uma cena que é emblemática de eu estar jogando e alguém falar do meu cabelo. E ela descer e ir até do outro lado da arquibancada pra falar com a pessoa. E tem uma outra cena da gente dentro de um ônibus e um cara tentando me assediar. E ela empurra o cara. Assim, ela não tinha medo. E isso, muitas das vezes, minha mãe e meu pai falava: cara, não pode ser assim. Você tem que se cuidar e tal. Mas eu tô falando tudo isso porque
eu diria que é um combo quase perfeito pra hoje ser a mulher que eu sou, assim, de ter sido nascida e criada nessa família, pra além da sala de aula, de ter lidado com os atletas e com estudantes, perdão, desde a zona sul do Rio de Janeiro, pra desde um lugar mais precário dentro da Maré, todos os dias, assim, ou, por exemplo, no Jacarezinho, como eu dava aula, que quem é do Rio de Janeiro conhece, sabe bem, e me formar essa pessoa que sou e falar, cara, é esse lugar que eu quero pra vocês também, de dar esperança. Então, para além das coincidências da vida e similaridades que nós temos, eu acho também que, tanto para mim quanto Tatá, até falando por ela, mas ela pode falar melhor do que isso, que o período que a gente teve ali vivenciando dentro do esporte faz com que, em momentos como esse de violência, de luta, de enfrentamento, a gente também levante a cabeça e fale, cara, não é esse país que eu quero, não é esse projeto político que eu quero. Então eu vou me manter firme e forte aqui sim, por mim, por ela e por todas que virão. A Thalíria é jogadora de vôlei. Cortava muito ou levantava mais, Tatá? Eu cortava mais do que levantava, mas eu era baixinha, né? Eu era aquela moreninha baixinha. Quando queriam se referir a mim, eu era a moreninha baixinha. E denunciando nossa idade, Aniele, eu vou 40, em breve, eu não sei quando que vai acontecer isso aqui. Denunciando a nossa idade, Aniele, quando eu comecei a jogar, não tinha líbero ainda. Então as baixinhas normalmente iam levantar, mas eu era atacante, que nem agora, eu continuo querendo ficar no time do ataque. Porque o time do ataque é o time da proposta, é o time que quer apresentar um futuro. Vai vir pelas nossas mãos o futuro do país. E é claro que quem vivencia as dores tem mais condições de produzir respostas, né? Eu não venho da favela, preciso dizer isso assim, igual a Anne, mas venho do corre, né? Assim, é isso, minha família é do corre. Então, quantas vezes acabava tudo, a gente rezando para ter uma força providencial para ter comida na geladeira. Para eu conseguir pagar minha passagem para a faculdade, eu tinha que trabalhar, assim, anos trabalhando com telemarketing. Alô, Thalíria, bom dia. Que ninguém entendia meu nome, era T-A-L-I-R-I-A. Gente, desculpa, mais uma coincidência. Eu também, o primeiro emprego foi de telemarketing. E o mundo do trabalho, essa é uma questão, me construiu muito, assim, como uma mulher trabalhadora. Eu fico até emocionada, assim. Era minha mãe trabalhadora, minha mãe com filho na barriga, um no braço, outro no braço, com compra, se virando nos 30, subindo ladeira, vai pra lá, pra cá. E assim eu me constituí também, né? Então eu acho que essa coisa de ter que estar no corre para produzir sustento, para produzir dignidade, para comer, para estudar, que eu acho que muitas pessoas, inclusive do nosso campo, não experimentaram, né? Assim, e eu acho que isso também traz mais condições para a gente para produzir respostas corretas. A mesma coisa a maternidade. Ficou muito mais difícil ser política nesse momento parlamentar depois que eu me tornei mãe. É muito mais difícil, assim. É uma coisa... 2, então... É um negócio, eu brinco que não é 1 mais 1, é 5 vezes 5. Eu hoje vim chorando da escola dos meus filhos, porque é isso. Porque eu tenho que deixar meus filhos, voltem a culpa, é a saudade. Mas é mais difícil, mas eu estou muito mais pronta. Eu me sinto muito mais pronta para elaborar, junto com as minhas companheiras, uma saída para o horror. Então, as marcas no corpo da atleta, né, do corre do trabalho, do corre de dar aula anos na Maré, como eu dei aula anos na Maré, assim, a sala de aula, né, produz muita coisa. A sala de aula era onde eu achei que eu ia produzir saída para o mundo. Se produzia alguma coisa, né, mas precisava ser para além dela. Isso tudo produz marcas no nosso corpo que ajudam a gente a produzir melhores saídas. Talvez, vou terminar com essa frase, aqueles que não tiveram marcas no corpo e não vivenciaram quase nada do que nós vivenciamos, mulheres, mães e etc. Por isso que eles também erraram na saída. Por isso que se erra tanto nas saídas, né? É preciso ouvir mais quem tem as marcas no corpo. Um dos grandes motes desse podcast, meninas, eu ia falar gurias, ia ser estranhíssimo chamar 2 carioquíssimas de gurias. Mas vai chamar de cara, fala cara. Fala cara. Um dos grandes motes desse podcast é uma frase
da ex-presidente chilena, da Bachelet, que ela diz que quando uma mulher entra na política, ela é mudada, mas quando muitas mulheres entram na política, é a política que muda. A gente sabe que a Marielle mudou a política. O nome dela é mundialmente conhecido como o nosso maior símbolo de resistência, de defesa de direitos humanos, de defesa dos direitos das mulheres, das pessoas negras, de defesa de uma outra política, de uma outra agenda para o Brasil, né? De defesa de um Brasil que respeite seu povo, de um Brasil que cuide das suas crianças, de um Brasil com segurança, em que as pessoas não tenham medo das polícias, né? Um dos temas que ela trabalhava no seu mandato de vereadora. Mas vocês duas, que a conheciam intimamente, e eu já conversei isso reservadamente com ambas, né? Porque a dor de vocês é uma outra dor, de um outro lugar. Não é a mesma minha, não é a mesma nossa enquanto país. Mas também a conexão de vocês com essa mudança é outra, né? Vocês que conheciam ela intimamente, acham que a política mudou ela? E depois disso eu quero que vocês comentem o que a política, que para vocês é atravessada por tanta beleza, mas também por tanta dor, o que a política mudou em vocês? Olha, Manu, eu sempre tenho falado, né, nesses últimos 7 anos, que a maneira com que a Marielle fazia política era diferente. Com muito afeto, com muito peito aberto. A gente sempre chegando, trazendo luz, irradiando sorrisão e zoando todo mundo. Nunca mudou essa política de maneira nenhuma, assim, tipo, desde a campanha até quando a gente acompanhava as sessões da Câmara, era comendo o lanche de todo mundo, brincando com todo mundo. A oposição, ela não queria nem saber, subia zoando mesmo, descia zoando o elevador também, cumprimentava todo mundo, as pessoas entravam e saíam de lá falando, olha, ela é diferenciada e tal. E eu trouxe isso muito comigo para esse lugar, porque assim, eu sempre vi e acompanhava. De novo, repito, acho que desde a campanha, o dia que ela foi eleita, a gente na Lapa, eu lembro que tinha um grupo de mulheres da Colurbe e um grupo de mulheres estavam vendendo bebida, enfim, salgadinho e tal, que vieram, abraçaram ela e falaram assim, cara, a gente tá se sentindo muito representada, você nesse espaço e tal. E aquilo deixou a gente tão orgulhosa, tipo, minha mãe chorava, eu chorava, a Luiara chorava, a Maria pequena não entendia nada, só ficava olhando pra gente assim, que era um bebezão de 1 ano ainda, 1 ano e pouco. E eu vi a Mari se transformar, mas se transformar de uma maneira de se assumir que a política podia ser feita com enfrentamento, mas com afeto. Eu ensinei a minha irmã a liberar o cabelo dela natural, assim. Eu ia pra internet e ficava pegando as receitas de óleo de coco, creme de não sei o quê. E a gente fazia no final de semana. E quando ela começou a chegar naquele plenário, com o cabelo dela pra cima, de falar, olha como tá bonita. E ela tinha aquela mania de balançar, que eu fecho o olho, eu vejo a cena, de balançar o cabelo, de sorrir. E eu nunca vi a Mari perder a essência dela naquele lugar. Por mais que tenham tentado falar, eu nunca vi. E eu boto minha mão no fogo, meu corpo inteiro, pra garantir e atestar que ela não mudou. Mas a Mari não teve ali também a chance de ter um enfrentamento tão grande ou maior, né? Ficando ali apenas 1 ano e 3 meses, infelizmente, porque viram que ela era grande pra caraca mesmo, e que ela tava se agigantando e ia muito mais longe. E eu cometi o mesmo erro que a minha irmã quando eu cheguei aqui. Eu vim de peito aberto. Eu vim achando que eu ia mudar o país, que eu ia mudar o lugar, que eu ia revolucionar por ela, por mim, pelas minhas filhas. E eu tomei a primeira pancada. Aí depois eu tomei a segunda pancada, e a terceira, e a quarta, e você vai criando uma casca. Mas eu jurei pra mim mesma que eu nunca vou mudar quem eu sou ou a maneira que eu sou nesse lugar. Então a política, ao mesmo tempo que ela me endureceu para algumas coisas, ela me faz sorrir muito para outras. Ela me faz crescer muito para cima de algumas coisas. Ela me faz sonhar muito também em determinados espaços. Então, quando eu me sinto sozinha aqui,
um pouco diferente da Tatá, que, né, tem ali os votos para somar, eu me apego em cenas como a que eu vivi semana passada, da gente lançar o livro da Mari, né, de uma história infantil com a Pamela aqui em Brasília, e ter estudantes que chegam assim: eu peguei um ônibus da Ceilândia só para vir te abraçar, você é a esperança. Ou quando as pessoas param na rua e falam: do nada, ontem eu jogando vôlei de manhã, 7 da manhã num domingo, num lugar que ninguém nunca imaginaria, veio um senhor, me abraçou e falou: obrigada pelo seu enfrentamento, obrigada pelo seu trabalho. Então, é nisso que eu me apego. Por mais que tentem e por mais que tenham feito muita coisa, por mais que tenham me feito chorar, tenham me feito sentir muita raiva, eu não mudei, não vou mudar o meu jeito de chegar, de emanar o meu sorriso, de levar as minhas cores, como as pessoas me conhecem aqui. Falar a ministra da cor, a ministra da trança. Então, eu diria que por mais que tenham tentado, as mudanças são pontuais. As mudanças vieram para que eu aprendesse que não é todo lugar e não é com qualquer pessoa que a gente chega de peito aberto, porque nem todo mundo vem para você com as melhores das intenções. E eu aprendi isso tomando, vivendo na pele, literalmente vivendo na minha pele. Mas trago minha irmã e minha família e minha criação para que eu não mude daqui para frente de uma maneira ruim, sim, positivamente. Talíria. Essa pergunta mexe muito, assim, comigo, assim, porque, Anne, não tem como não endurecer. É impossível não criar uma casca. A casca é a forma da gente sobreviver às pauladas. Sobreviver aos imensos obstáculos que todos os dias a política nos coloca, né? Assim, ao mesmo tempo, nós estamos com a nossa casca, mas estamos com a nossa essência e plena. A casca é para segurar plenamente a nossa essência. Mas essa questão, para mim, assim, a política matou Marielle. Quando eu pensava, a política transformou a Mari, a política matou Marielle. E eu acho que a gente precisa aterrissar, porque a política matou Marielle com tantos tiros que a gente não pôde nem se despedir dela no caixão. Que a irmã dela viu a irmã morta com o braço para fora, num carro, executada pela milícia do Rio de Janeiro. A milícia que no Rio, né, e no Brasil tem seu braço na política, que elege presidente, elege senadores, que dirige o Brasil, dirige o Rio de Janeiro. Começo por isso, mas não é para todo mundo ir embora, mas é pra gente colocar o que é. E eu acho que a política também imprimiu para as nossas vidas, de nós três, mudanças muito duras, né? A minha filha, ela anda com escolta todo dia, desde que nasceu, a minha filha mais velha. Ou seja, 4 anos e meio de vida. Ela sequer sabe, porque ela nunca me perguntou, vai chegar esse momento. Quem são os tios que andam atrás? Oi, tio, são os tios. Porque ela nasceu andando com os tios no carro atrás da mãe. A política produz isso na vida das mulheres negras, produziu isso na vida de Marielle, na vida da família de Marielle. Ao mesmo tempo, a violência chega porque a política é ocupada de outro jeito pelos nossos corpos. Porque a gente também está, aos poucos, mudando a política. Porque a gente está colorindo a política, porque a gente tem a casca para ficar firme, mas a gente exige outra forma de fazer política. Generosa, afetuosa, responsável, mas também contundente nos temas que têm a ver com a existência das mulheres. Então, é uma coisa meio contraditória, né? Ao mesmo tempo que a política produz a dor, produz a morte, não tem saída sem a política. A política também é a nossa esperança. A única esperança para os nossos filhos está na política. Então, o que nos resta diante disso? Resta florescer a política. Resta trazer mais mulheres para a política. Resta, Manu, organizar as mulheres brasileiras num festival, num encontro, para discutir política feita por mulheres. Resta apresentar uma agenda para o Brasil pelas mãos de nós, mulheres. A nossa geração, eu vou terminar com isso, assim, ela é responsável por fazer justiça por Marielle,
por Anderson, por Marielle assassinada, né? Mas ela também é responsável para impedir que outras mulheres sejam mortas na política. E não tem como sem que sejamos mais de nós. Do nosso jeito, com o nosso sorriso, com o nosso riso largo, com a nossa dor, com a nossa lágrima. E essa também é a forma da gente enfrentar a velha política e conseguir criar mais espaços com o povo, que o povo é cara da gente, né? O povo é mãe, com 2 filhos, que amamenta, que corre, que se vira nos 30. E eu acho que é a gente que tem a capacidade de nos conectar mais com o povo e assim também derrotar a forma da extrema-direita de apaixonar as pessoas. Vai vir pelas nossas mãos. É por Mari, é pela vida de Mari, que foi interrompida pela política, é pela vida política de Mari não vivida por conta da política, que a gente vai cada vez mais multiplicar nossos corpos nesse espaço para produzir futuro para o país e para os nossos filhos. Eu fico muito emocionada ouvindo vocês, de verdade. Eu tenho uma amiga que diz que quando mataram a Marielle, mataram uma das possibilidades mais fortes e bonitas de um futuro coletivo. Mas eu sei que nós, juntas, a gente está lutando por esse futuro que é mais justo, mais igualitário, mais generoso, mais inclusivo, mais florido, como diz a Thalíria. Eu quero mais uma vez agradecer vocês por esses momentos que nós passamos juntas. Obrigada por terem vindo. Nós que agradecemos. O Congresso Nacional precisa de vocês. Deixa eu essa aqui no final. Eu preciso de vocês lá. Não corta, hein, Carol? Carol Pires está desautorizada a cortar. Obrigada, Manu e Tatá. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Você também, Carolzita. Beijo. Na próxima semana sai mais um episódio do Ela Pode. Siga aqui o nosso feed para receber notificações sobre novos episódios e nos ajude indicando essa entrevista. Até a próxima semana. Ela Pode é um podcast do Instituto E Se Fosse Você, produzido pela Zarabatana Studios. Direção e roteiro de Carol Pires. Edição e sonorização de Eduardo Gomes. Produção de Gai Ledo e Luísa Fritzen. Estratégia de comunicação, Marina Lopes Correia. Agradeço a Ana Carolina Andres, diretora executiva do Instituto E Se Fosse Você. Eu sou Manuela Dávila. Até a próxima semana.